Então estamos aqui dando continuidade então à nossa série no livro de Êxodo, capítulo 33. O título dessa pregação é A Presença de Yahvé. Então abram lá suas Bíblias do capítulo 33 e antes de tudo eu quero dar uma orada. Vamos orar? Senhor, nós mais uma vez nos apresentamos diante do Senhor, pedimos toda a graça, misericórdia, que o Teu Espírito, Senhor Jesus, venha nos dar entendimento, venha falar conosco por meio da Tua palavra. Nós cremos, Senhor Jesus, que segundo a Tua própria palavra, Deus, toda a Escritura, Deus, ela tem um ensino para as nossas vidas. Ela tem algo, Deus, que serve para a nossa edificação. Por mais simples que possa parecer, às vezes, uma história, Senhor Jesus, nós temos algo para aprender com a história do Teu povo, com a história da Tua igreja, dos Teus apóstolos e por meio da Tua palavra, Senhor. Muito obrigado por esse privilégio que nós temos de aprender nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Então, amém, meus queridos. Vamos lá, como de costume, nós vamos lendo um versículo por vez e vamos comentando, fazendo a nossa exposição das Escrituras. Amém? Lembrando vocês que nesse livro de Êxodo eu estou trocando a palavra Elohim, né, que por Deus. Então toda vez que aparece a palavra Deus eu coloco Elohim. Toda vez que aparece a palavra Senhor eu coloco Yahvé. Ok? Então diz assim, né, a gente só contextualizando, né, no domingo passado eu estava falando sobre a questão do que tinha acontecido em Israel. Moisés tinha ficado 40 dias, né, 40 noites lá no monte falando com Deus e de repente o povo começa a pecar depois disso porque acha que sei lá, que Moisés tinha morrido ou algo parecido e o povo peca, o povo vai lá, pede para Arão fazer um bezerro de ouro, Arão faz esse bezerro de ouro, e tem toda a questão lá que depois você pode ir lá ouvir novamente, que é de domingo passado. Mas em todo caso, acontece toda aquela questão que Deus está muito irado com aquilo que Israel havia feito, porque Israel tinha pecado fortemente no primeiro mandamento, né, que é aquela questão lá dos 3 primeiros mandamentos que dizem respeito a Deus. Então eles pecaram contra Deus, eles traíram Deus de alguma forma, então Deus estava muito irado com eles e Deus falou que Deus ia realmente puni-los, né? E o capítulo 32 termina dizendo, né, que Deus vai realmente puni-los, ok? E agora nós vamos dar continuidade a essa história, apenas para contextualizar vocês. Diz assim então o texto. Depois ordenou Yahvé a Moisés, saia deste lugar com o povo que você tirou do Egito e vá para a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo, eu a darei a seus descendentes. Então uma coisa primeira que chama a atenção nesse texto, que é a impressão que tem que Deus está com raiva aqui, né? Que Deus está realmente irado, porque Deus nem fala que é o povo dele, Deus nem fala que foi ele que tirou do Egito, né? E a gente sabe em toda a história antes ali que foi Deus quem agiu, né? Foi Deus quem trouxe libertação para Israel. E aqui ele coloca assim, né, de modo meio que, sei lá, irônico, né, meio sarcástico, com Moisés, ele diz assim, o povo que você tirou do Egito, né? Meio que Deus está bravo dizendo assim, olha, já que eles acham que foi você, então foi você que tirou do Egito, né? Eu não tenho nada a ver com isso, né? Então Deus está meio que falando isso para Moisés. Então Deus está com raiva, Deus está irado mesmo, né? No versículo 2, mandarei à sua frente um anjo e expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Uma outra coisa que Deus coloca aqui é que Deus já começa a meio que deixar claro que ele não vai nessa, né? Que ele vai mandar um anjo ir à frente dele para cumprir a promessa que ele tinha dado, né, para Abraão, para Isaque, para Jacó, mas que ele mesmo não ia se fazer presente, né? Ele estava falando assim, olha, eu vou mandar um anjo lá para cuidar da segurança de vocês, mas eu mesmo não vou estar presente, tá? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que muita gente pode achar estranha é essa questão de Deus estar meio que, aparentemente, meio que roubando a terra desse povo e dando para Israel, né? Então, isso não é verdade. O que vai acontecer? Nesse tempo em que Israel fica lá cativo do Egito,
essa terra antes já pertencia a Israel. Então Deus está devolvendo essa terra para Israel, porém, durante esses 400 anos, esses povos aqui que Deus está falando vão e tomam posse dessa terra. Então Deus está apenas devolvendo. E a outra coisa, a terceira coisa, é que a taxa da iniquidade desses povos já haviam chegado ao limite também. Então Deus também estava trazendo o seu juízo sobre estas nações, sobre estes povos, ok? No versículo 3, vão para a terra onde manam leite e mel, mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado e eu poderia destruí-los no caminho. Então, há três coisas aqui interessantes, né? A primeira coisa que eu acho interessante é que Deus ele se mantém fiel ainda e apesar da infidelidade daquele povo. Aquele povo havia pecado contra Deus, havia cometido, né, aquela idolatria diante de Deus, mas Deus ainda mantém a sua promessa, o seu compromisso com a sua palavra, com aquilo que ele havia falado lá para Abraão, em relação à sua descendência. De alguma forma, ele ia cumprir a sua palavra. Não necessariamente com essa geração aqui, mas ele ia cumprir a sua palavra nos filhos dessa geração, certo? Então, isso nos chama a atenção, né? Porque lá a palavra fala lá no Novo Testamento isso, né? Que Deus ele não tem como negar a si mesmo, né? Ele permanece fiel apesar da nossa infidelidade, certo? Então, Deus sempre permanece fiel às suas promessas, aos seus propósitos para com as nossas vidas, né? Então, às vezes a gente coloca como se isso fosse as nossas escolhas estivessem acima das promessas de Deus, né? Então, porque se Deus fosse agir comigo, agir com cada um de nós, segundo aquilo que nós merecemos, né? Segundo a nossa fidelidade, segundo a nossa suposta santificação, a nossa santidade, né? A gente sabe que a gente estaria ferrado, né? A gente colheria o inferno, a gente colheria o juízo de Deus se nós agíssemos, se Deus agisse segundo o nosso agir, né? Uma outra coisa, então, que Deus está falando aqui no texto também, é que Deus, então, agora está deixando claro para eles, né? Já tinha falado para eles assim, olha, eu vou mandar o meu anjo na frente, né? E agora ele está deixando claro para Moisés, eu não irei com vocês. Então Deus falou assim, olha, eu vou cumprir, a minha promessa vai ser cumprida na vida de vocês, mas a minha presença não estará com vocês. Eu não estarei presente, eu não acompanharei vocês nesse trajeto. É o que Deus está deixando claro para eles, né? Muitas vezes, a gente vai ver um pouco mais para frente isso também, muitas vezes a gente está mais interessado no que Deus pode dar, porque aquele povo e Moisés poderiam simplesmente dizer para Deus, beleza, né? Beleza. Você não quer ir junto com a gente? Não tem problema. O que interessa é a bênção. O que interessa é a promessa. O que interessa é a terra que mana leite e mel. É isso que importa, não a presença de Deus. Muita gente pode pensar assim e às vezes até mesmo age assim, né? Enquanto Deus tem a bênção, enquanto Deus está abençoando, você está com Ele, né? Eu estou com Deus ali. Não interessa se a presença dele está ou não está. Então, o que importa são as bênçãos de Deus. A partir do momento que não tem bênção, também não tem Deus. Por quê? Porque é uma relação com as bênçãos, não é uma relação com o abençoador. Não é uma relação com o Deus que abençoa, é uma relação com as bênçãos de Deus. Então, esse povo poderia simplesmente olhar para isso, né? Moisés poderia olhar simplesmente para isso. Mas Deus está falando, então, olha, a razão de Deus não querer acompanhá-los, né? E eu acho que é bem interessante quando a gente compara isso com a questão do Novo Testamento, né? A forma como Deus manifesta então a sua graça. Então Deus está falando assim para Moisés, né? Vocês são um povo obstinado, né? Eu não posso ir com vocês porque nessa de ir com vocês eu posso acabar destruindo vocês, né? Por causa do coração de vocês, por causa do pecado que está em vocês. E a gente vai ver em momentos depois, né, na história de Israel, em que foi isso que acabou acontecendo, né? Deus continuou presente na vida daquele povo, porém, em vários momentos, Deus trouxe destruição para com aquele povo, né? Não de modo total, mas muita gente acabou morrendo por causa disso. Então, há o risco da presença de Deus sempre quando a gente há o risco por causa da questão do pecado, né? Quando a gente está caminhando com Deus
A gente não consegue caminhar em santificação, nesse caso aqui, né? Porque agora a gente vive na graça, mas nesse caso aqui, isso implicava então também em juízo de Deus. Ainda que a graça não tinha se manifestado na sua totalidade, a graça se manifestava aqui. Porque se não fosse a graça, não fosse as misericórdias de Deus, Deus teria destruído todo esse povo de imediato. Mas Deus, por causa da sua promessa, do seu compromisso com a sua palavra, ele mantinha aquele povo vivo sem destruí-los. Versículo 4 fala uma coisa bem interessante também. Quando o povo ouviu essas palavras terríveis, começou a chorar, e ninguém usou enfeite algum. Então o povo, quando escuta que Deus não vai mais estar presente ali com eles, o povo se quebranta. Então eles caem na real. Cara, a gente não vai ter a presença do nosso Deus, né? Não vale a pena caminhar sem a presença de Deus. Muitas vezes a gente pensa e a gente age exatamente o contrário disso, né? Quantas vezes a gente pega e pensa em largar tudo e tentar por nós mesmos, né? Quantas pessoas a gente conhece nesse caminho da vida cristã que abandonam tudo para viverem suas vidas, simplesmente, né? Porque de repente é melhor uma vida sem Deus. Quanta gente você conhece que diz esse tipo de coisa? Olha, quando eu servia a Deus, a minha vida era terrível, a minha vida era difícil. Agora que eu não sirvo mais a Deus, que eu vivo para mim mesmo, a vida é mais leve. Não é essa conversa que muitas vezes a gente escuta. Porém, o povo de Israel aqui está triste, porque Yahvé não ia estar presente com eles. Lá no versículo 5, isso porque Yahvé ordenara que Moisés dissesse aos israelitas: vocês são um povo obstinado. Se eu fosse com vocês, ainda que... Só um pouquinho aqui, queridos. Ainda que por um só momento eu os destruiria. Agora tirem os seus enfeites e eu decidirei o que fazer com vocês. Então, o que tinha acontecido ali? Deus tinha falado: olha, eu não vou com vocês, e se eu for com vocês, vocês têm o risco de serem destruídos por mim. Então, o povo ficou desesperado, né? Porque agora eles não tinham uma terceira opção, que seria a presença de Deus sem destruí-los. Eles tinham somente duas opções aqui propostas por Deus. Olha, a primeira opção: eu não vou com vocês. Então, eles tinham que caminhar sem ele. Se eu for com vocês, que seria a segunda opção, só tem uma coisa que vai acabar acontecendo: eu vou destruir vocês, porque vocês são um povo obstinado, vocês são um povo que peca, vocês são um pouco traidor, né? Vocês são um povo traidor. Então Deus está falando isso para eles. Então eles estão tristes por causa disso que está acontecendo. Por isso, do monte Horebe em diante, os israelitas não usaram mais nenhum enfeite. Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele a chamava tenda do encontro. Quem quisesse consultar a Elohim ia à tenda fora do acampamento. Olha que coisa linda, né? Deus estava ali presente sempre, né? Imagine se você hoje tivesse algo como isso, né? Um lugar específico onde você poderia ir e falar diretamente com Deus, né? Logicamente que você não falava, era Moisés quem falava, mas você colocava ali na tenda da presença, né? Que Deus estava presente. Então isso é uma coisa interessante, porque hoje nós vivenciamos essa tenda em nossas vidas o tempo todo, né? A gente não tem mais essa tenda física ali fora, a gente tem essa presença, né? A Bíblia fala que nós somos santuários de Deus. Então Deus está aqui agora presente. Olha que graça que nós cristãos recebemos da parte de Deus. A graça de ter não somente uma tenda, né, ali fora, mas agora nós temos essa própria tenda, porque nós somos essa presença viva de Deus. Deus está presente dentro de cada um de nós e nós podemos conversar com Ele, falar com Ele. Esse povo não, esse povo falava com um Deus externo. Deus não estava neles, Deus estava ali externamente, né, falando com eles. Agora não, nós temos Deus dentro de nós, falando por meio da palavra, mas também falando por meio do seu Espírito ao nosso espírito. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava de pé à entrada de suas tendas, observando-o até que ele entrasse na tenda. Eu achei essa imagem assim algo muito lindo, né? Quando Moisés ia para a tenda,
todo o povo se colocava na frente da sua própria tenda e ficava olhando para Moisés e ter esse encontro com o Deus vivo. Que coisa linda, né? Hoje nós não precisamos mais ser esses espectadores que olham para Moisés entrando na tenda e ele tendo essa comunhão com o Deus vivo, né? Hoje cada um de nós somos essa tenda viva onde Deus habita. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto Iavé falava com Moisés. Então essa nuvem, como eu já falei, né, numa pregação anterior, que a nuvem ela tem essa tipificação da presença de Deus, né? Em vários outros textos da Bíblia demonstram isso, né? Que quando a nuvem desce, aquilo representa de alguma forma a presença de Deus ou a glória de Deus se manifestando. E é isso que acontecia quando Moisés entrava na tenda. Quando Moisés entrava na tenda, a nuvem descia, certo? Quando Moisés subia ao monte, a nuvem descia, certo? Versículo 10. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração de pé, cada qual na entrada de sua própria tenda. Então parece aparentemente que o povo agora estava aprendendo e eles estavam agora adorando realmente quem eles deveriam adorar, né? E não aquela estupidez que eles estavam fazendo ao se prostrarem e adorarem aquele bezerro. Agora não, eles tinham consciência, aparentemente tinham aprendido com isso e eles sabiam que precisavam adorar o Deus vivo, né? Ao invés de adorar um objeto feito por mãos humanas. Versículo 11. Yahvé falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Esse texto me remete muito àquilo que Jesus fala, né? Olha, eu já não vos chamo servos, mas vos chamo de amigos. Então, Deus aqui se coloca na posição de amigo de Moisés. O texto fala que Moisés falava com ele face a face. Se hoje Jesus habita em nós, ele falou isso, que ele estaria conosco até a consumação dos séculos, presente em nossas vidas. E ele enviou o Consolador para testificar isso. Então, portanto, o Espírito Santo fala, né, hoje com a gente. Então, essa realidade aqui é a realidade que qualquer um de nós vivencia no nosso dia a dia quando a gente fala com Deus por meio da oração. Nós somos essa tenda onde nós estamos tendo essa relação com Jesus. Então, nós falamos com Jesus face a face e ele é o nosso amigo. É o que o texto está falando. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas, acho que isso é uma coisa tremenda, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Eu acho tremendo isso em Josué. Eu acho que essa é uma questão para mim, assim, que é muito triste você observar hoje a realidade da igreja, né? A gente tem uma igreja hoje muito diferente dessa geração, ou mesmo da realidade em que Josué vivenciou aqui. Quando a gente olha para a vida de Josué, o que Josué fazia? Ele ia na tenda com Moisés entrava na tenda, ele ficava do lado de fora, Moisés saía, ele permanecia na tenda. Por quê? Porque aquela tenda representava a presença de Deus. E Josué queria estar perto da presença de Deus. Ou seja, Josué era um homem, um jovem, que tinha fome de Deus, tinha desejo por Deus. Sabe, e eu, como pastor, e já caminhando há tantos anos na fé cristã, como eu vejo pouco isso nessas novas gerações. Como eu vejo poucos jovens hoje com esse espírito de Josué, sabe, com essa fome de conhecer a Deus, essa fome de estar na presença de Deus, de experimentar de fato o Deus vivo. E eu acho tremendo isso, porque como Josué queria vivenciar o que a gente vivencia hoje. O fato de nós termos a presença do Deus vivo dentro de nós. Não era mais uma tenda. Josué queria experimentar aquilo como a realidade na sua vida. Hoje nós temos isso na nossa vida. Nós temos o Deus vivo habitando em nossas vidas. Aqui, agora, Jesus, o Espírito Santo habitando em nossas vidas. E nós não temos mais visto, meus queridos, uma geração que tem essa fome por Deus.
essa fome como Josué tinha. Josué não estava ali por causa de Moisés, Josué estava ali por causa do Deus vivo, por causa de Yahvé, da presença dele. Então Josué saía da presença de Yahvé. Moisés saía da presença de Yahvé, porém Josué queria ficar ali, permanecer na presença de Deus, experimentar Deus. Quanto tempo faz que você não tem essa fome por Deus? Sabe? Esse desejo de estar na presença de Deus, esse desejo de passar talvez a madrugada orando, esse desejo de se enfiar para o meio do mato para orar. Quanto tempo faz que você não sente essa fome na sua vida? Né? Ou talvez nunca sentiu isso na sua vida. Isso é mais preocupante ainda. Isso é mais preocupante ainda quando a pessoa nem teve esse desejo de conhecer a Deus de fato, de se alimentar de Deus, de experimentar Deus na sua vida. Vou dar uma amarguinha aqui. Então, graças a Deus pela vida de Josué, porque Josué nos serve como esse exemplo de alguém que tinha esse espírito de fome por Deus, de conhecer a Deus. Então, disse Moisés a Yahvé: Tu me ordenaste, conduza este povo, mas não me permites saber quem enviarás comigo. Disseste: Eu o conheço pelo nome e de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. Então, meio que Deus devolve desculpa, Moisés parece que devolve para Deus a questão que ele tinha trazido lá atrás. Deus chega para Moisés e fala assim: olha, esse povo é teu, é o teu povo que você tirou do Egito. Agora Josué essa mas tá difícil hoje. Josué, Moisés, Deus, estou misturando tudo aqui. Agora Moisés está falando para Deus: não, esse povo é teu. É teu. Moisés está dizendo para Deus: este povo é teu. Então, assim, há 5 coisas aqui, meus queridos, nesse versículo 13. A primeira coisa que aparece aqui é que Moisés está trazendo à memória de Deus a sua misericórdia. Porque ele fala assim: se me vês com agrado. Ou seja, se ainda existe misericórdia em você, Deus, se ainda há misericórdia em você, me olhe com esses olhos. Me olhe com esses olhos, sabe? Porque é só os olhos da misericórdia de Deus que pode olhar para mim e para você com agrado. Né? Porque se Deus olha para mim e para você com os olhos do juízo, ele precisa nos destruir, ele precisa nos matar. Então aqui, Moisés está reivindicando, ou não é reivindicando, Moisés está trazendo à memória de Deus a sua misericórdia, pedindo para ele assim: tenha misericórdia de mim. A outra coisa que ele está falando aqui é que ele não consegue viver sem propósito. Moisés está falando isso para Deus: olha, revela-me os teus propósitos. E aí eu não entendo gente que consegue viver a vida sem propósito, sabe? Sem ter um ministério, sem ter um chamado, sem ter um foco na sua vida, que é servir a Deus, em algo pelo menos, sabe? A vida dessa pessoa é sem propósito. Eu não sei o que Deus quer da minha vida, eu não sei o que eu quero da minha vida, então vive como uma barata tonta. E aqui Moisés está falando, demonstrando que ele queria viver a sua vida com propósito. Ele não queria viver uma vida vazia. Ele fala para Deus: revela para mim os teus propósitos. Sabe, se você anda perdido, sem direção, não sabe de nada, sabe, do que Deus quer, comece a orar e falar: Deus, o que você quer da minha vida? Revela-me os teus propósitos para a minha vida. O que o Senhor quer fazer na minha vida? Amém? Ore para isso. A terceira coisa que eu acho muito poderoso aqui é para que eu te conheça. Para que eu te conheça. Ele fala aqui. Ou seja, você só consegue conhecer a Deus, meus queridos, de 3 formas. Né? E eu sempre falo isso e vou repetir sempre isso. Eu estive dando aula na Jocum essa semana e uma das coisas que eu acabei lá falando para eles é isso também. Né? Foi me perguntado lá: Pipe, como é que a gente conhece a Deus?
Como que a gente pode conhecer a Deus? Eu falei assim, olha, inclusive o chavão, né, a bandeira da Jocum, né, acho que não é chavão, mas a frase que define a Jocum é conhecer a Deus e torná-lo conhecido. Né? Essa é a frase-chave da missão da Jocum, né? Conhecer a Deus e torná-lo conhecido. Então eu falei para eles, falei assim, olha, queridos, tem 3 formas de você conhecer a Deus, né? E todas são necessárias, né? Não é uma só. São 3 formas de você conhecer a Deus. Muita gente conhece a Deus somente de uma forma, ou de 2 formas, né? Mas poucos conhecem a Deus das 3 formas. A primeira forma que você conhece a Deus é pela palavra, pelas Escrituras, certo? Porque para você conhecer a Deus, você precisa saber como Ele é, né? Quem Ele é, a sua vontade, né? A sua santidade, o seu propósito, os seus planos, né? As suas promessas, né? a sua santidade, né? o que ele coloca sobre nós. Então essa é a primeira coisa. A gente precisa conhecer a Bíblia Sagrada, a gente precisa conhecer o que Deus revela por meio da sua palavra. Né? Não somente por meio da Bíblia em si, né? Você também pode ler livros que são autores que conseguem talvez ter uma visão a mais, né, do que está ali revelado e te fazer enxergar aquilo que está revelado de umas maneiras que vão ser aplicadas na sua vida. Né? Então tem muita coisa, muita boa literatura. Né? E quando se torna desse tipo de conhecimento, né, eu não estou falando somente da Bíblia Sagrada. Né? Então, até estava falando para eles que a minha... Ixi, em que parte que eu parei, gente? Tem pergunta lá. Caiu a internet? Bom, voltamos aqui, queridos. Por alguma razão aqui a gente não sabe, mas travou tudo aqui. Não era para estar acontecendo isso, né? Porque a nossa velocidade aqui é de 200 MB. Sabe Deus o que aconteceu, né? Mas está falando da Jocum, né? Voltando na tua questão. Então a Jocum ela tem esse chavão, né? Que é conhecer a Deus e torná-lo conhecido. Então dentro disso, eu estava falando para o pessoal que estava lá nessas aulas,
que há três formas de conhecer a Deus, né? A primeira forma é a forma do conhecimento, né, intelectual, que se dá por meio da palavra, né? Quando você estuda a palavra, você lê a palavra, você vai estuda a teologia mesmo, né? Aquele conhecimento profundo mesmo da palavra, né? Não superficial, o conhecimento profundo, onde você conhece realmente a revelação acerca de Deus, né? Dentro desse conhecimento intelectual, você também tem como apoio à teologia, você tem também a filosofia e você tem a ciência, né? Que ambas, tanto a filosofia quanto a ciência, também podem ser ferramentas de apoio que vão apontar para a questão da veracidade até mesmo da revelação bíblica, ok? A segunda forma de você conhecer a Deus é a tua vida mística, né? Que se refere à questão da vida de oração, né? Sempre quando você ouvir eu falar usando esse termo, né, místico, né, claro que isso não tem nada a ver com pedras, cristais, né, com uma coisa assim meio que oriental, alguma coisa nesse aspecto, né? Místico é todo o autor que tem essa ênfase na vida de oração, né? Então, por exemplo, Brennan Manning é um místico, né? Então, ele sempre para mim é uma referência de um místico. E há outros também, mas Brennan Manning para mim é a maior referência de um místico, que é um homem que dá muita ênfase nessa questão também de uma vida de oração, dessa intimidade, dessa vida realmente com Jesus, né? Então, a vida de oração, você experimenta Deus por meio da oração, né? Ouvir Deus falar, né, de modo claro com você, esse relacionamento. E a terceira forma de você conhecer a Deus é por meio da praxis, né? É quando você sai para pregar o evangelho e experimentar a manifestação de Deus por meio da tua obediência no dia a dia, né? É quando você evangeliza, você prega o evangelho e essa pessoa se converte a Cristo, né, por meio do evangelho e, sabe, você vê aquela pessoa chorando, se entregando para Cristo. Isso é uma experiência. Você experimenta Deus daquela forma, né? Experimenta Deus te usando, né, por meio de uma oração onde acontece um milagre, né? Alguém experimenta realmente uma cura. Então, isso é a praxis no dia a dia. Então, essas três formas que você conhece a Deus. Então, você precisa conhecer a Deus dessas três maneiras, ok? Então, aqui ele entende isso, né? Moisés ele tem consciência disso. Olha, Deus, né? Primeiramente eu preciso que você tenha misericórdia de mim, né? Que a tua misericórdia precisa se manifestar nesse momento, porque a única forma de você caminhar com a gente é por meio da tua misericórdia, né? A outra coisa é que se você não me revelar teus propósitos, eu não tenho para onde ir, eu fico perdido, né? Como a gente vê por aí, muita gente perdida, porque não tem ideia alguma de qual que é o propósito de Deus para a sua vida, né? E por meio do propósito, quando a gente conhece o propósito de Deus para a nossa vida, a gente conhece a Deus. Por meio dessa relação de serviço, né, de servir o nome dele, de servir a ele, a gente acaba conhecendo a Deus, certo? Depois aqui também está falando, como você conhece a Deus, ali está dizendo assim, e continue sendo aceito por ti. Por quê? Porque uma vez que você conhece o propósito de Deus, você está focado em Deus, você acaba vivendo uma vida mais de santificação, né? De cuidado com a sua vida diante do pecado que está por aí. Então você procura viver uma vida de mais santificação, porque você tem um propósito, né? Muitas vezes você não se pegou nessa de quando você está servindo na igreja, né? Por exemplo, sei lá, você toca no louvor, naquela semana você está escalado para o louvor. Você não se santifica mais naquela semana, né? Porque sabe que vai subir ali, vai ministrar, então aquela semana você procura dar uma santificada mais. Na outra semana você sabe que vai ficar lá, sei lá, um mês sem tocar no louvor, ou sem cantar no louvor, a gente dá uma relaxadinha, né? Para se permitir pecar um pouco mais, né? Ou quando vai pregar, ou quando vai evangelizar, ou vai fazer uma visita no hospital, né? Muitas vezes a gente se vê isso, vê dessa forma. Muita gente também não está em ministério porque sabe que estar em ministério vai cobrar dele uma vida de maior santificação. Então, ele fica sem ministério porque ele pode pecar à vontade. Então, essa é a ideia, né? Uma pessoa que vive sem propósito, sem compromisso com Deus, às vezes está mais suscetível também a viver uma vida de pecado, de entrega ao pecado. Então, aqui Moisés está falando, olha, quando eu conheço o teu propósito, né, de alguma forma eu sou mais aceito por ti. Por quê? Porque ele se obriga a viver uma vida de santificação, né? E por último aqui, também tem essa questão assim, lembra-te de que esta nação é o teu povo. Então tem essa noção ai meu Deus do céu, de pertencimento, né? Essa noção de que eu pertenço a alguém, né?
Essa nação é tua. Eu sou teu, Senhor. Então você tem essa noção de a quem você pertence. Porque senão você fica meio que barata tonta, você não pertence a ninguém. Você não serve a Deus, você não ama a Deus, você não tem uma vida de oração, está perdido. Então, essa ideia que está aqui nesse texto, essa ideia de pertencimento, né? Moisés está falando, olha Deus, eu preciso da tua misericórdia, né? Eu preciso ter uma vida com propósito, né? Eu preciso te conhecer, porque sabendo do meu propósito, eu vou te conhecer de verdade, quando experimentar a tua vontade sendo manifesta na minha vida. Isso vai me levar a ter uma vida de mais santificação, né? Onde eu vou poder, você vai olhar para mim com mais aprovação, né, por causa dessa vida de santificação. E por último, essa noção de pertencimento, né? Eu pertenço a Deus, de quem você é, a quem você pertence. Porque Moisés não tinha noção de a quem ele pertence, né? Israel não tinha noção a quem eles pertenciam. Tanto que quando Moisés sobe lá para o monte, eles vão lá e aprontam o que aprontaram, né? No versículo 14, respondeu Iavé, eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Olha que coisa tremenda. Então, Deus responde para Moisés, então tá bom, então eu vou caminhar contigo, eu vou te acompanhar em todo o trajeto. Ai, não é diferente, queridos? Isso não é tremendo? Quando a gente passa por qualquer coisa na vida, por qualquer momento na vida, mas quando você tem a convicção de que Deus está com você naquele momento, é diferente. É muito diferente do que passar pelo que passa sozinho, né? A sensação de abandono de Deus é uma sensação horrível, né? Você se sentir abandonado por Deus, sozinho, passando e enfrentando por um momento trágico na sua vida, é uma sensação horrível, né? Desesperadora. Agora, quando Deus se faz presente, a presença de Deus é manifesta, tudo é mais fácil de ser lidado. Agora, uma coisa que o texto está falando, então, que Deus está se comprometendo com Moisés, né, e não com o povo. É com ele que Deus está se comprometendo e não necessariamente com o povo. Então, versículo 15, Moisés lhe declarou, se não fores conosco, não nos envieis. Então agora Moisés dá um ultimato para Deus. Não, não é comigo. Entendeu? Eu não quero que você vá comigo. Tem que ser com todo mundo, né? A gente precisa da tua presença, Deus. A gente precisa que o Senhor esteja presente aqui para a gente continuar em frente, né? Não é só comigo. Então Moisés está falando para Deus assim, né, mexendo com Deus. Não sei nem se é essa expressão, né? Mas assim, Deus está trabalhando com ele, ali agindo com ele, falando num relacionamento real no tempo e na história. Então Deus está se comunicando com ele, falando com ele ali, né? Muitas vezes a gente vê Deus falando nessa linguagem temporal, a gente fica meio sem entender muitas coisas, mas Deus está usando a linguagem temporal, né? Mas Deus também já sabia, já tinha consciência do que ia acontecer ali em diante. Mas ele está ali, né, trazendo Deus para esse compromisso, não somente com ele, mas para com o povo, né? A gente precisa que o Senhor esteja com todo mundo, senão não tem sentido. Entendeu? Eu não quero caminhar somente comigo, eu não quero que o Senhor caminhe somente comigo, eu quero que o Senhor caminhe com todo mundo. E o versículo 16, como se saberá, olha que coisa tremenda que Moisés fala para Deus aqui, como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e a teu povo de todos os demais povos da face da terra? Então Moisés ele tinha essa consciência que o que diferenciava aquele povo dos demais povos da terra, o que não era certamente uma vida de santificação, porque aquele povo talvez fosse até sim, pecavam, e ainda assim murmuravam, e ainda assim criaram deuses para eles. Então, eles estavam nessa situação. Então, Moisés tinha consciência que o que diferenciava aquele povo das demais nações, dos demais povos ao redor, era justamente a presença daquele Deus, do Deus vivo, de Yahvé, do Deus único. Ele tinha essa consciência. Então, o que nos diferencia, meus queridos, das demais pessoas, né, que estão ao nosso derredor, é justamente essa presença manifesta,
Não somente um conceito, uma teologia, um conceito que não se tornou carne viva, relacionamento real na minha e na tua vida, que é o que Deus está propondo aqui. Não, eu não quero ser o povo de Yahvé sem Yahvé. Eu não quero ser o povo de Deus sem Deus. Eu não quero ser o povo liberto sem o libertador. Eu não quero ter o povo que foi salvo sem aquele que o salvou. Eu não quero ser o povo de Deus sem o Deus vivo, real e único. É isso que Moisés está falando para Deus. Aí olha o que acontece no versículo 17. Yahvé disse a Moisés: farei o que me pede, porque tem me agradado de você e o conheço pelo nome. Que coisa linda. Então disse Moisés: peço-te que me mostres a tua glória. E Elohim respondeu: diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, Yahvé. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E acrescentou: você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. E prosseguiu Yahvé: há aqui um lugar perto de mim, onde você ficará, em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha e o cobrirei com a minha mão, até que eu tenha acabado de passar. Então tirarei a minha mão e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. Então Deus está falando uma coisa para Moisés assim: olha, estou te ouvindo, beleza? Por causa de você, eu vou atender a sua oração e eu vou estar presente então no meio desse povo, mas por causa de você. E aí Deus coloca uma coisa para ele assim: olha, eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Nenhum ser humano pode me convencer a ter misericórdia. É eu quem defino isso. É Deus quem define isso. É Ele quem define de quem Ele tem misericórdia e de quem Ele não tem misericórdia. E aí Moisés aqui pede para Deus que ele quer ver a glória de Deus. E Deus fala para ele assim: olha, ninguém pode ver a minha glória, porque se ver a minha glória, morre. Tá certo? Não pode ver a minha glória, porque se ver a minha glória, morre. Então Deus, né, num momento ali, dá a ele então a oportunidade de ver Deus apenas pelas costas, né? Isso é uma teofania, né? Que é chamado de teofania dentro da teologia, que é quando Deus manifesta a sua presença, né, de alguma forma física, né? A gente não sabe descrever como foi isso, né? O texto não dá detalhes, mas Deus manifesta a sua presença e Moisés então vê Deus de costas, né? Deus passando, e essa é a realidade que ele enfrenta ali. Então, meus queridos, o que a gente aprende com essa história? A gente aprende que vida cristã sem a presença de Deus não é vida cristã. Se eu sou um cristão que não oro, eu tenho que realmente questionar se de fato eu sou nascido de novo. Se eu sou um cristão que não tem fome de Deus, de conhecer a Deus, eu tenho que questionar realmente se eu pertenço a Deus. Sabe? Se eu sou um cristão, especialmente que não obedece a Deus, que não tem a praxis do Evangelho no dia a dia, eu tenho que questionar também se eu pertenço a Deus. Amém? Ah, Pipe, eu não sei meu propósito. Então ore, meu querido. Ore buscando esse propósito diante de Deus. Ore para que Deus revele o seu propósito na sua vida, em nome de Jesus. Caminhar com propósito nos leva a conhecer a Deus de fato. Sabe, se você não conhece a Deus, é o momento de conhecer a Deus. Amém? É o momento de conhecer a Deus. Desfrute dessa misericórdia de Deus na sua vida. Essa misericórdia que Ele tem derramado na sua vida todas as manhãs. Desfrute disso para conhecer a Deus de fato no seu dia a dia. Amém, meus queridos? Então, não caminhe sem a presença de Deus, sem a presença do Deus vivo. Nenhuma bênção é maior do que a presença de Deus. Ela vale muito mais do que qualquer bênção. A presença de Deus é muito maior
do que qualquer dor, do que qualquer sofrimento. Sofrer sem Deus é muito pior. Sofrer com essa presença santa em nossas vidas faz toda a diferença e traz todo o consolo que somente Ele pode nos trazer. Especialmente nesse momento que estamos todos vivendo, né, de pandemia, onde muitos de nós estamos perdendo amigos, parentes, pais, avós. Então, que Deus tenha misericórdia de nós e que Deus se mantenha presente na nossa vida. Eu sei que essa é uma oração que a gente não precisa fazer quando a gente já está nele, né? Não tem como Jesus deixar de estar presente na nossa vida, com aqueles que de fato conhecem a Deus e têm caminhado com Deus e têm experimentado Deus. Então, sabe, essa noite, que essa noite seja uma noite de quebrantamento no nosso coração. Quebrantamento mesmo no nosso coração, para que a gente, sabe, revise o nosso caminhar com Deus. Como que a gente tem caminhado com Deus, o quanto dessa presença santa em nossas vidas nós temos experimentado. Porque agora nós somos essa tenda da presença, essa tenda do encontro. Eu e você, eu sou a tenda do encontro de mim mesmo. Aqui Ele habita, eu encontro Deus agora aqui, ó. Não é uma experiência externa, é uma experiência aqui, ó. Ele está aqui agora. Cada um de nós, cada um de vocês é a tenda do encontro, onde você encontra Deus todo o tempo, todo momento, se você o buscar, se você orar. Amém, meus queridos?